Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje eu vou ler mais um livro, né? Que é o segundo Crônicas. Vamos ler 13, 14 e 15. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te pedir, Senhor, perdão por nossos erros, perdão pelos nossos pecados, Senhor. Pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dê entendimento, sabedoria para entender a tua palavra, Senhor. Ajude-nos, Pai. Fique conosco. Dê sabedoria, Pai. Nos ensina. Nos dê força para continuar, Senhor. A leitura da palavra. Ajude-nos, Pai. Peço ao Senhor que abençoe e proteja a todos. Em nome de Jesus. Amém. Tá? O óculos, né? Eu não enxergo. Parece que tá ruim. Os graus vai aumentando dia por dia das vistas. Meu Deus do céu. Então vamos lá, gente. Então é segundo Crônicas, capítulo 13. Para quem não sabe, nós estamos lendo a Bíblia no Antigo Testamento. E tem todos os até chegar aqui em Crônicas, já tem todos os vídeos gravados, tá? Da Bíblia, desde Gênesis. E nós estamos gravando o Antigo Testamento, mas hoje nós não vivemos mais sobre a lei. E antes eles faziam sacrifícios, matavam os bichos, né, para expiação dos pecados. Então nós não vivemos mais sobre isso, sobre a lei, né? É tanto que o Senhor Jesus veio e ele cumpriu para nós tudo que era para nós. Ele cumpriu, ele sofreu naquela cruz por nós. E então, a partir daí, os sacrifícios em Israel, com o povo de Israel, foi suspenso, né? Por quê? Eles faziam sacrifício no templo, mas o templo, como o Senhor Jesus havia profetizado, ele ia ser derrubado e não ia ficar pedra sobre pedra, né? Que o Senhor falou, né? E nos anos 70 depois de Cristo, o templo foi derrubado, então não tem mais lugar para eles fazerem os sacrifícios, né? Então, esses que ainda não acreditam, os judeus que ainda não acreditam no Senhor Jesus, eles estão esperando um terceiro tempo para eles voltarem a fazer os sacrifícios, né? Para expiação dos pecados. E não precisa mais fazer, né? Porque o Senhor Jesus já fez, né? Ele foi o sacrifício perfeito, tá? Então, vamos lá. 13 de segundo Crônicas. Aqui o Abias, ele reinou 913 a 911 antes de Cristo. Então vamos lá, no ano 18 do reinado de Jeroboão, em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes e Jeroboão levou para a luta 800.000 soldados valentes. Abias subiu o monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: Escutem,
Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o seu rei. E uns homens maus e vadios se juntaram a Jeroboão e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem e tímido e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm os touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensam que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor Deus deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e o escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de deuses falsos. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias, de manhã e à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados. Oferecem incenso cheiroso, oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa pura e à tardinha. Na mesa pura e à tardinha, acendem as lamparinas do candelabro de ouro, pois nós obedecemos às leis do Senhor, nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas a fim de começar a batalha. Povo de Israel, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do seu exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente deles. Quando os soldados de Abias olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas. Os soldados de Abias gritaram e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias. Derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias. E o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhe deu a vitória. 500.000 dos soldados de Israel foram mortos por Abias e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército e conquistou as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados que ficavam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar.
Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos e 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Terminamos o 13, vamos para o 14, tá? Aqui é o reinado de Asa de Judá. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa ficou no lugar dele como rei. Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas do deus Baal e cortou os postes da deusa Será. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados deles, e obedecessem às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso, e durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortalezas nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor nosso Deus e temos procurado obedecer ao que ele manda. É por isso que ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armados com escudos e lanças, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flechas. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra, e avançou até a cidade de Maressa. Asa saiu para lutar contra ele, e os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto de Maressa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em ti e em teu nome estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos, não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam, depois atacaram e invadiram as cidades que ficavam perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessas cidades. Atacaram também os acampamentos onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém.
Agora é a reforma religiosa de Asa. Nós vamos para o capítulo 15, tá, gente? Aqui esses capítulos não são grandes, né? Vamos no 15. O Espírito de Deus desceu sobre Azarias, filhos de Oded, e ele foi falar com Asa, e disse: Rei Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, escutem, o Senhor Deus está com vocês, se é que vocês estão com ele. Se o procurarem, ele deixará que vocês o achem, mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. Durante muito tempo, os israelitas não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdotes que os ensinassem, nem tiveram a lei de Deus. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Até hoje, né? As pessoas, quando tem tudo, tá tudo bem, esquecem do Senhor, né? Aí quando dá um problema, aí corre para pedir ajuda, né? E o Senhor é misericordioso. Mas quando vieram tempos difíceis, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Eles o procuraram e o encontraram. Naqueles tempos, ninguém vivia sossegado. Em todos os países havia desordem. Nações e cidades atacavam e destruíam umas às outras, pois Deus estava fazendo cair sobre elas todo tipo de sofrimento. Mas sejam fortes e não fiquem desanimados, pois vocês serão bem-sucedidos em tudo o que fizerem. Asa ouviu essa mensagem, isto é, a profecia de Azarias, filho de Oded, e ficou cheio de coragem. Acabou com todos os ídolos nojentos que havia em Judá e em Benjamim, e também nas cidades que ele tinha conquistado na região montanhosa de Efraim. E consertou o altar do Senhor Deus, que estava no pátio em frente do templo. Depois mandou chamar todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim, como também todas as pessoas das tribos de Efraim, de Manassés, de Simeão, que estavam morando em Judá. Pois muitas pessoas dessas tribos viram que o Senhor estava com o rei Asa e por isso vieram para o seu lado. Todos eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do ano 15 do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor 700 touros e 7.000 ovelhas, e eles haviam tomado nas batalhas. Fizeram uma aliança com o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometendo adorá-lo com todo o coração e com toda a alma. Juraram também que seriam mortos todos os que não quisessem adorá-lo, tanto crianças como adultos, tanto homens como mulheres, em voz alta, juraram a Deus, o Senhor, e seriam fiéis à aliança, e depois deram gritos de alegria e tocaram trombetas e cornetas. O povo de Judá ficou alegre por causa desse juramento que tinha feito com todo o coração e por terem procurado o Senhor com toda a boa vontade. Ele deixou que o achassem e permitiu que vivessem em paz com todos os povos vizinhos. É isso mesmo. Se você procura Deus de todo o seu coração, né?
e de toda a sua vontade, por livre e espontânea vontade, porque Deus não obriga ninguém, né? Ele deu o livre-arbítrio e não obriga ninguém a adorá-lo. Mas se você adorar Ele e ser fiel ao Senhor, Ele deixa se achar, né? É muito bom isso. Asa também tirou a sua mãe, Maacá, da posição de rainha mãe, porque ela havia mandado fazer uma figura imoral para servir como poste da deusa Será. Asa derrubou o ídolo, o reduziu a pó e queimou no vale do Cedron. Ele não destruiu todos os lugares pagãos de adoração, porém foi fiel a Deus toda a sua vida. Ele colocou no templo todos os objetos que o seu pai havia separado para o Senhor Deus e também os objetos de prata e de ouro que ele mesmo havia separado. E não houve mais guerra até o ano 35 do seu reinado. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura da Bíblia, Pai. Peço ao Senhor que abençoe a todos e fique com o Senhor Jesus.